Ei, bebezinho, eu sou o Oráculo. Recebi aqui um pedido que é praticamente um convite para mergulhar no esgoto da história política brasileira sem máscara de proteção. Um dossiê completo sobre a figura mais amada e odiada desse país, o homem que divide famílias no almoço de domingo e que transformou a política nacional numa seita religiosa. Me pediram a capivara, a biografia não autorizada, os detalhes sórdidos e as contradições daquele que jura ser a alma mais honesta do universo, mas que tem uma coleção de amigos empreiteiros que fariam Al Capone corar. Vamos falar do pai dos pobres, que adora um hotel 5 estrelas e um relógio que custa o preço da sua casa, Bebezinho. Começando lá do início, Bebezinho, o roteiro é digno de Hollywood, feito sob medida para arrancar lágrimas e votos de quem se identifica com a miséria. Nasceu em Garanhuns, fugindo da seca num pau de arara. Aquela história clássica de superação que serve de escudo blindado para qualquer crítica futura. Veio para São Paulo, virou torneiro mecânico, e aí já temos o primeiro episódio curioso, o famoso dedo mindinho perdido. O acidente de trabalho que virou símbolo, mas que, segundo as más línguas e registros históricos de opositores, rendeu uma aposentadoria precoce e uma vida dedicada ao sindicalismo, onde trabalhar na máquina mesmo virou coisa do passado. No Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, ele aprendeu a arte de falar o que a peãozada queria ouvir. E aqui entra a primeira grande contradição que os livros de história das escolas não contam, a relação dele com a ditadura militar. Enquanto a esquerda armada levava chumbo, o nosso barbudo era visto como um líder autêntico e, pasmem, útil para o regime, pois servia para esvaziar a influência da esquerda comunista intelectual. O general Golbery do Couto e Silva, o bruxo da ditadura, teria visto nele uma peça interessante no xadrez para controlar as massas sem revolução armada. Fundou o Partido dos Trabalhadores em 1980, juntando intelectuais da USP, sindicalistas e a ala progressista da Igreja Católica. Passou a década de 80 e 90 perdendo eleição e vociferando contra a elite, contra os bancos, contra a corrupção. O discurso era lindo, bebezinho, ética na política, o partido que não rouba e não deixa roubar. Era o moralista de palanque. Xingava o Fernando Henrique Cardoso de tudo quanto é nome, dizia que o plano real era estelionato eleitoral. Mas a fome de poder era maior que a coerência. Depois de perder 3 vezes, ele percebeu que precisava beijar a mão de quem ele cuspia. Em 2002, nasce o Lulinha, Paz e Amor. Uma jogada de marketing brilhante do Duda Mendonça. O sapo barbudo vestiu terno Armani, aparou a barba e escreveu a Carta aos Brasileiros, que nada mais foi do que um pedido de desculpas aos banqueiros e ao mercado financeiro, prometendo que não ia fazer nenhuma loucura socialista. Ganhou. E aí, bebezinho, a máscara da ética caiu mais rápido que a economia argentina. O primeiro grande escândalo, o mensalão em 2005. O governo comprava apoio no Congresso com malas de dinheiro vivo. O tesoureiro do partido dele foi preso. O chefe da Casa Civil, José Dirceu, o capitão do time, caiu. E o que o nosso protagonista fez? Disse que não sabia de nada. Eu fui traído, ele chorou na TV. A habilidade desse homem de se dissociar dos crimes cometidos na sala ao lado do gabinete dele é um superpoder que nenhum X-Men tem. Ele entregou os anéis, os dedos, os amigos, mas manteve o cargo, surfando na onda das commodities que a China comprava loucamente. O governo dele foi marcado por essa dualidade. Programas sociais que davam o peixe, mas não ensinavam a pescar, criando uma dependência eterna do Estado. E por trás das cortinas, o maior esquema de transferência de renda para grandes empresas que esse país já viu. O BNDES virou a mãe das campeãs nacionais. Empreiteiras como Odebrecht, OAS e Camargo Corrêa ganharam obras bilionárias no Brasil e no exterior, financiadas com o nosso dinheiro, bebezinho. Em troca? Bem, aí entra a Lava Jato para explicar. O petrolão não foi invenção da CIA. Foi um esquema sistêmico onde diretores da Petrobras, indicados pelo governo dele, cobravam propina para abastecer os cofres dos partidos. Bilhões foram devolvidos, bebezinho. Dinheiro físico real que estava escondido voltou para os cofres públicos. Isso é fato, não é narrativa. E quando ele saiu da presidência com aquela popularidade absurda, achando que era um deus na terra, a conta chegou. Começaram a aparecer os presentes dos amigos. O triplex no Guarujá, que reformaram para ele, colocaram elevador privativo, cozinha de luxo, mas que ele jurava de pé junto que não era dele, que só foi lá ver se comprava. O sítio de Atibaia, frequentado por ele todo fim de semana, com pedalinhos para os netos. Adega, reforma paga pelas empreiteiras, mas que estava no nome de sócios do filho de um amigo. Tudo de amigo, bebezinho.
O homem não tinha nada no nome dele. Vivia de favor dos milionários que ficaram ricos no governo dele. Sem falar nas palestras milionárias. A Odebrecht pagava centenas de milhares de dólares por uma palestra dele em países da África, onde a empresa tinha obras financiadas pelo Brasil. Coincidência pura, né? Aí veio a prisão. O mito foi enjaulado. Passou 580 dias na Polícia Federal em Curitiba. E aqui, bebezinho, vamos quebrar uma crença que a militância adora repetir. Ele foi inocentado. Não, bebezinho, acorda. O STF, numa manobra jurídica anos depois, decidiu que o CEP do julgamento estava errado. Disseram que Curitiba não era o lugar para julgar e que o juiz era parcial. Anularam os processos, voltaram à estaca zero e, como o tempo passou, os crimes prescreveram. Ele não foi absolvido no mérito, as provas não sumiram, o dinheiro devolvido pelos corruptos não voltou para os ladrões. Ele foi descondenado por tecnicalidade. É como se você fosse pego roubando, mas o juiz anulasse o julgamento porque o policial preencheu o formulário com a caneta da cor errada. Você está livre, mas o roubo aconteceu. Durante o processo, ele usou até a esposa falecida, a dona Marisa, como escudo, jogando culpa nela sobre as reformas e compras, algo que soou macabro para quem assistia. E na cadeia, arrumou uma nova namorada, a Janja, que hoje é a primeira dama que mais quer aparecer do que o próprio presidente, dando pitaco em tudo e gastando com móveis de luxo sem licitação porque o sentido estético dela exige. Voltou ao poder em 2022, bebezinho abraçado com o Geraldo Alckmin, o homem que ele chamava de fascista, de ladrão de merenda, de inimigo do povo anos antes. A política brasileira é um bacanal onde todo mundo se ama no final, desde que o poder esteja garantido. Hoje, o governo dele é isso: aumento de impostos para você pagar, viagens internacionais de luxo para ele e a esposa esbanja. Discursos apoiando ditaduras sanguinárias como a da Venezuela e da Nicarágua, dizendo que a democracia é relativa. Quebra a crença. O pai dos pobres é, na verdade, o pai dos banqueiros e das empreiteiras. Nunca os bancos lucraram tanto quanto no governo dele. O pobre, bebezinho, ganhou um crediário para comprar uma TV e ficar endividado por 10 anos, enquanto a elite que ele finge odiar encheu o bolso. Ele vende a imagem de operário, mas vive como rei, cercado de seguranças, comendo do bom e do melhor, e cobrando de você a consciência social para pagar mais imposto. Mentalizou picanha e recebeu abóbora, né? O universo não entrega o que o político promete. O universo entrega consequência. Ele é um animal político, isso é inegável. Tem um carisma que hipnotiza, sabe falar a língua do povo, mas usa esse dom para criar uma cortina de fumaça. Ele transformou a corrupção em modo de governar. Normalizou o absurdo. E você, bebezinho, que briga na internet defendendo ele como se fosse seu avô, é só mais um número na urna eletrônica. Ele não está nem aí se você está pagando o dobro no arroz, desde que você continue culpando o capitalismo e votando nele. A história dele é a história do Brasil. Talento desperdiçado, oportunidades perdidas, muita lábia e um final onde a conta sempre sobra para o trabalhador pagar. Essa é a real. Sem filtro, sem paixão. Um homem que saiu da miséria para o poder absoluto, se corrompeu, foi preso, solto por manobra e voltou para a cena do crime nos braços de quem tem memória curta. Agora, bebezinho, o show continua e o ingresso é o seu salário. Agora, curte esse vídeo se você não tem político de estimação. Espalha para os amigos que ainda acreditam em conto de fadas. E comenta aqui embaixo algo que você gostaria que o oráculo respondesse com carinho. Vamos nessa, bebezinho.